Você já teve a impressão de ter um turbilhão de pensamentos na tua cabeça? E isso parece que a sua mente fica uma bagunça e você se sente perdida diante de tantos pensamentos? E é claro que essa situação muito provavelmente gerou em você muito desconforto e gerou em você também ansiedade. Se você já passou por situações assim ou situações parecidas, me acompanha nesse vídeo que eu vou contar para você hoje uma técnica para você aprender a lidar com essas situações. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a se livrar dos sintomas da ansiedade. E a técnica que eu vou trazer para você hoje é a escrita terapêutica ou escrita expressiva, né? Os dois termos são utilizados. E aí, antes de te trazer essa técnica, eu gostaria de falar para você o que é essa técnica, né? Enfim, para que ela serve e também quais são os benefícios de você aplicar a escrita terapêutica no teu dia a dia. Então, a função, né, da escrita terapêutica é fazer com que você consiga expressar os teus sentimentos, os teus pensamentos, expressar as tuas emoções. Então ela vai servir para que você consiga tirar da tua mente aí tudo que tá te incomodando e colocar no papel, né? Então já vai dar uma sensação diferente o fato de você escrever e não ter só aí na tua cabeça. Então a expressão do que você está sentindo é a principal serventia dessa técnica, né? E os benefícios que você encontra utilizando essa técnica é que você consegue, muitas vezes, organizar as suas ideias, né? Você consegue também entender, encontrar soluções para um problema, porque aí você consegue visualizar de uma maneira diferente, você consegue ver esse mesmo problema por várias perspectivas diferentes, isso também vai facilitar na solução do problema, né? Então, tudo isso, essa técnica traz de benefícios para você, além, é claro, de você conseguir aí ter uma clareza maior do que está passando, né, do que está se passando com você, porque muitas vezes só no pensamento você não consegue ter clareza de como você reagiu a uma situação específica, e aí quando você coloca no papel o que está passando na tua cabeça em relação a essa situação, você consegue perceber algumas coisas que na hora você não conseguiu perceber. Então ela vai te proporcionar uma visão diferente do que só você ter esses pensamentos na tua cabeça. E ela funciona muito bem porque o fato de você conseguir colocar no papel o que você está pensando vai redimensionar o tamanho daquele problema, né? Então, assim, eu gosto sempre de fazer essa comparação, né? Porque acho que é algo que todo mundo já fez na vida, né? Então, imagina quando falta energia elétrica, né? Principalmente na nossa infância, né? Mas imagina quando falta energia elétrica, aí você precisa acender uma vela ou precisa utilizar uma lanterna, né? E aí não tem nada para fazer, porque acabou a energia, né? Então não tem nada para fazer. E aí a gente faz o quê? Brinca de fazer sombra, né? Com a vela ou com a lanterna. E aí, o curioso disso é que se você reparar, qual é o tamanho da sombra que é refletida na parede? Ela é maior ou menor do que a tua mão? Sempre a sombra vai ser maior do que a tua mão, né? E então, os teus pensamentos, enquanto eles estão só na tua cabeça, eles vão ter o tamanho da sombra refletida na parede. A partir do momento que você coloca esses teus pensamentos no papel, eles passam a ter o tamanho da tua mão, que é o tamanho real deles. Então, o colocar no papel, ele traz realmente uma diferença na maneira como você encara essas situações, na maneira como você vê esses problemas, essas situações que estão, né, que estão incomodando. Então é realmente muito benéfico você utilizar da escrita terapêutica. Mas aí você agora já sabe para que serve, já sabe quais são os benefícios, mas você precisa saber como fazer a escrita terapêutica, né? Para você fazer a escrita terapêutica, o ideal é que você esteja em um local tranquilo, em um local que você consiga estar sozinha, que você tenha um tempo para isso, né? E aí você vai escrever o que vier à tua cabeça.
não precisa ter roteiro, não precisa fazer sentido, você não precisa se preocupar com erros gramaticais, você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre o que está escrito ali, porque o objetivo não é você mostrar isso para ninguém, o objetivo é você ficar com esse material, né? Então você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar, porque é algo que você vai escrever para você, né? E você não precisa abrir isso com ninguém, não precisa mostrar isso para ninguém. Então escreva de maneira completamente relaxada, né? De maneira sem preocupações e colocando o que vem na tua cabeça. Com o passar do tempo, você vai conseguir perceber padrões, né? Então, por exemplo, existe alguma situação específica que esteja te incomodando, sei lá, alguém falou algo que te deixou irritada, né? Uma pessoa falou algo que te deixou irritada. Aí você vai escrever sobre essa situação e você vai começar a perceber por que isso te deixou irritada. E aí, se essa situação voltar a se repetir, você vai perceber que com o passar do tempo, né, quanto mais você for treinando a escrita, você vai perceber que quando se trata de você se irritar com alguém, tem algum padrão aí. E aí, identificando esse padrão, fica mais fácil de você agir na causa. É a mesma situação na ansiedade, por exemplo. Então, você fica ansiosa com uma situação ou você tem uma crise de ansiedade, mas você não consegue identificar qual situação desencadeou essa crise de ansiedade. Então, você vai escrever tudo que passa na tua cabeça e acontece isso 1, 2, 3 vezes. Depois você vai conseguir olhar para esses relatos e perceber que tem alguma coisa em comum nessas 3 situações, e aí você vai conseguir perceber isso antes da crise de ansiedade e vai ser mais fácil para você controlar a crise de ansiedade, por exemplo. Então a escrita terapêutica ela vai te ajudar dessas maneiras. É claro que existem diversas maneiras de fazer a escrita terapêutica, né? Essa que eu trouxe é apenas uma delas, né? E claro, se você tiver qualquer dúvida também, quiser saber um pouco mais, fique à vontade também em me chamar e me perguntar, que com certeza eu vou esclarecer as tuas dúvidas com o maior carinho, né? Então fique à vontade para me chamar. E eu espero realmente que esse conteúdo tenha contribuído contigo de alguma maneira. E se você achou que sim, que realmente, né, fez alguma diferença na tua vida, então compartilha esse vídeo aqui nos teus stories para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, para que mais pessoas consigam também conhecer essa técnica e eventualmente aplicar na vida delas também. Um abraço, até a próxima!